chegando aí para mais uma aula envolvendo você que me acompanha pelas redes sociais, a parte do YouTube, a parte do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, todos os meus veículos aí de rede social, tá? Essa aula é especialmente para você. A aula de hoje, ela envolve a parte do direito constitucional nos aspectos atinentes ao poder legislativo. Olha só, quando nós falamos do poder legislativo, a gente precisa fazer uma análise inicial se este poder legislativo ele envolve o poder legislativo federal ou das demais esferas da federação. Por que isso? Porque quando nós mencionamos o poder legislativo federal, esse poder legislativo federal, ele é constituído pelo Congresso Nacional. Este Congresso Nacional, ele é constituído, ele é formado por duas grandes casas legislativas. Este Congresso Nacional, ele é formado pela Câmara dos Deputados, assim como em sua composição nós temos a ideia do Senado Federal. Nós temos a Câmara dos Deputados e nós temos o Senado Federal. Já quando nós pensamos nos demais entes federativos, o que é que existe aqui? Em relação aos demais entes, nós temos automaticamente os estados, e esses estados são os estados membros. Nós temos a questão atinente ao Distrito Federal e aos municípios. Nós temos então os municípios, assim como existe o Distrito Federal. Estes são os entes federativos. Lembrando que quando a gente menciona o âmbito federal, nós estamos tratando da União, tá? Então, os Estados membros, quando nós pensamos, o órgão competente para representar o poder legislativo, nós temos aí a Assembleia Legislativa de cada Estado. Existe a Assembleia Legislativa. No âmbito dos municípios, tome muito cuidado aqui, porque no jargão nós costumamos chamar de Câmara de Vereadores, só que tecnicamente o termo que aparece na Constituição Federal, nas Constituições estaduais, bem como na Lei de Organização dos Municípios, que é a lei orgânica, nós temos a ideia de Câmara Municipal. Nós temos a Câmara Municipal. No âmbito do Distrito Federal, aqui aparece a Câmara Distrital ou com outro nome. É a mesma casa, mas com outro nome. Pode aparecer também como Câmara Legislativa. Nós temos a Câmara Distrital ou ainda pode aparecer como Câmara Legislativa. Ora. Parece-me claro que na estrutura deste poder legislativo no Brasil, nós temos uma característica para a esfera federal e nós temos uma outra característica para os demais entes federativos. Veja que no âmbito federal, nós temos duas casas legislativas que juntas compõem o Congresso Nacional. Por isso nós vamos afirmar que o poder legislativo federal, ele é caneta brega, bicameral, enquanto que o poder legislativo, envolvendo as demais esferas, é um poder legislativo unicameral. Muito cuidado, que isso é alvo bastante de perguntas. Naturalmente, pode surgir a dúvida: Alain, por que o poder legislativo federal é bicameral e por que o poder legislativo nas demais esferas da federação
É unicameral, muito simples. Pelo seguinte, esse bicameralismo, ele tem a ver com a forma de Estado adotada no Brasil. Então, a justificativa envolve o seguinte: a justificativa, ela está relacionada à forma de Estado adotada no Brasil. Basta você associar. Alan, qual é a forma de Estado adotada no Brasil? E Alan, você escreveu errado, está faltando uma letra. Não, todas as vezes que a gente escreve assim, é porque vai aparecer um macete, em verdade, uma dica com a palavra. Forma de Estado começa com F, a palavra forma, e Estado começa com E. F com E juntos formam a ideia do fé. E fé significa federação. Então, federação é uma forma de Estado. Caso surja alguma dúvida, para cuja questão que faça algum tipo de confusão entre forma de Estado, forma de governo, sistema de governo, regime de governo, enfim. Esta federação, ela é possuidora, ela é detentora de uma instituição que serve para representar os interesses destes entes. É por isso mesmo que nós temos a ideia de uma casa que representa o povo, nós temos a Casa do Povo e nós temos a Casa Legislativa da Federação. Aqui vai ser fácil. Casa do povo. Começa com a letra P. Então vem comigo. Congresso Nacional não tem a letra P. Senado Federal não tem a letra P. Mas Câmara dos Deputados, veja que tem a letra P. Então a Casa do Povo é a Câmara dos Deputados, beleza? Então vamos lá, a Casa do Povo, não tem como esquecer, letra P. Você vai associar a Câmara dos Deputados. Enquanto que quando você pensa na Casa da Federação, basta você lembrar que é o Senado, olha o nome, Senado Federal. Então veja que as palavras juntas vão lembrar a ideia de federação. Então fica fácil de você lembrar qual é a Casa do Povo e qual é a Casa da Federação. Então, o Senado existe para representar os interesses dos entes federativos. Então nós temos que o Senado, ele serve para representação. Se você pegar especificamente a parte da Constituição, vai ser dito assim, que a representação é dos estados e do Distrito Federal. Por que é falar de estados e Distrito Federal? Por algumas razões. Por que não se cita a União? Porque eu estou falando de uma representação dos demais entes federativos perante a União, tá? Perante o aspecto federal. Então a União não poderia realmente estar citada. O segundo ponto, por que municípios não estão aqui? Porque os municípios, eles só se tornaram entes federativos a partir ou com o advento da Constituição de 1988. Você já fala em federação desde a Constituição de 1891 e, portanto, com a existência especificamente aí dessas casas legislativas. Então, por isso, por uma questão aí muito mais histórica, se fala em estados e Distrito Federal. Por outro lado, quando nós pensamos na Câmara dos Deputados, aqui você já vai pensar nos representantes, como eu acabei de falar, é uma representação do povo. Isso vai influenciar diretamente na quantidade de integrantes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Na Câmara é proporcional à população, no Senado não. Por quê? Porque eu posso ter estados com a maior população, consequentemente eles terão mais deputados. Agora, quando eu penso no Senado, cada estado representa o seu próprio interesse. Então eu não posso ter mais senadores em um estado do que em outro. Mas eu posso ter mais deputados em um estado do que em outro, porque a análise é de proporção com a população.
Beleza, galera? Então esta foi mais uma aula envolvendo o professor Alan Vinícius. Então a grande aula de hoje foi uma dica, foi a estrutura do poder legislativo no Brasil. Então fique atento às demais aulas e para que você saiba que elas irão acontecer, acompanhe as minhas redes sociais, tá? Assine meu canal no YouTube. Basta você clicar lá, Alan Vinícius Professor, e colocar inscreva-se, tá? Você vai colocar inscrever-se e vai acionar o sino que está lá, para que você receba a notificação de novas aulas, tá? Página no Facebook, Prof.Alan Vinícius, curta a página, porque qualquer novidade você vai receber diretamente uma notificação no seu celular. Isso vale também para a minha página no Instagram, Prof.Alan Vinícius, siga, porque nós fizemos inclusive hoje uma live tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram, que de fato acaba ajudando bastante você na preparação para concursos públicos. O WhatsApp para o recebimento de dicas, o que é que você deve fazer? Você vai adicionar o meu WhatsApp, o 71984911908, vai colocar na agenda do seu celular e vai me mandar uma mensagem com o seu nome, com o seu município e o concurso que você almeja fazer. Muita atenção, muitos concursos aí previstos. TRE Bahia tem comissão formada, TRT Bahia, atenção, o concurso não expirou ainda, expira em 2018, mas o TRT já formou a comissão, tá? Nós temos Ministério Público do Estado da Bahia, comissão também formada. Ministério Público da União, comissão formada. Em Embasa, houve um adiamento, porém a prova vai ser realizada. Os grandes rumores aí é que é no mês de junho. Nós temos ainda a UFBA, o concurso da UFBA para o mês de outubro. Ah, Alan, mas ainda está longe. Nada, temos que manter o foco, toda a preparação, tudo isso é importante, tá? A organizadora dos Correios, ela acabou de ser especificamente escolhida, é a IADS. Nós temos também a banca da PM, da Polícia Militar do Estado da Bahia, é a IBFC. Então fique atento a todas essas informações, tá? Estou aqui junto com você nesta caminhada. Visite ainda o meu site, www.profalanvinicius.com. Estava em Embasa 2017, se você for fazer Embasa, mas tem também a parte do VIP. Este VIP é um projeto inovador que já consta um grande calendário para você que deve se preparar no mínimo com as disciplinas básicas, tá? No nosso cronograma até o mês de setembro nós já teremos Direito Administrativo, Português com a professora Luzana Pedreira, minha própria, eu brinco com ela. Nós temos aí o Direito Constitucional comigo mesmo, administrativo também. Depois nós temos o parceiro aí, o amigão Wagner Aguiar, com a parte de raciocínio lógico matemático, já é a atração do mês de julho. E eu divulguei as duas novas atrações hoje, tá? As atrações dos meses de agosto e setembro. No mês de agosto eu estarei com a parte de agentes públicos e a Lei 8.112, e no mês de setembro é o meu amigo Raimundo Pena com a parte de informática. É isso aí, galera, obrigado por toda a atenção, obrigado pela confiança e estamos juntos rumo à aprovação. Valeu, galera! Estamos juntos! Valeu! Grande abraço!